Boa tarde, mais uma Ação e Reação, segunda-feira, 15 de agosto. O incrível Bolt jamaicano bate novamente um tempo excelente, com muita simpatia, ganha um ouro olímpico. O jamaicano que venceu o americano, chegou meio sisudo, o jamaicano conversando com todo mundo. Em dia de Robinho, quem faz festa é o Santos. Mesmo sem 5 titulares, o Santos goleia Atlético na Vila Belmiro. Ladrões se escondem em loja em shopping em Praia Grande para furtar após final do expediente. Phelps anuncia aposentadoria. Após ganhar mais que 20 medalhas nas Olimpíadas, Michael Phelps, agora com um filho pequeno, anuncia aposentadoria da sua incrível trajetória na natação. Esses e outros assuntos vão ser discutidos aqui, lembrando que você pode participar também, mandando ideias, sugestões, críticas, ou até indicando o assunto para que a gente possa debater aqui no programa com você, no 981-598868, ou por mensagem ou por WhatsApp. Hoje, com o comentarista Rubens Moscatelli, novamente no programa, ele que é presidente do SICOM. Tudo bem, Rubens? Prazer tendo você novamente aqui no Ação e Reação. Prazer também, obrigado pelo convite. Sempre importante estar aqui para participar e podemos debater alguns assuntos aí de interesse. No outro programa que nós fizemos aqui, nós começamos a falar sobre taxa de ocupação, né? Que deram um aumento muito grande em Santos. Primeiro o nosso deputado Beto Mansur falou para não pagar nada, depois o Papa veio e falou, não, paga a primeira parcela, aí o Beto voltou atrás também, pagou a primeira parcela, mas eles também foram decisivos para, de uma certa maneira, pressionar o poder público, o Michel Temer, para reduzir. Então, quem pagou à vista agora a taxa de ocupação, tem a devolução, né? Tem que preencher um cadastro meio chatinho, de 4 folhas, tal, indicar banco, autenticar a via, tal, e recebe o dinheiro. E quem pagou a primeira de 3, ou a primeira de 4, ou a primeira de 5, teve a segunda com valor alterado, bem menor, então foi uma coisa que ficou contente. Poucas vezes se diminui o imposto no Brasil, né? Mas dessa vez parece que com a força dos deputados aqui da região, que a gente tem que valorizar quando fazem coisas boas, acho que nós vencemos essa batalha, né? É um esforço concentrado, no caso nós temos 2 ou 3 deputados. 3, né? Beto Mansur, Paulo Roberto Mansur, João Paulo Tavares Papa e do Guarujá o Esquacione. É o Esquacione, verdade. São 3 deputados federais e, veja, 3 num universo de 513, realmente você percebe que quando há vontade e determinação, as coisas se resolvem. Eu acho que nessa questão da taxa de ocupação e do laudêmio, deveria-se fazer mais ainda esforço, porque, veja, Florianópolis e a Ilha de Vitória, no Espírito Santo, são isentas. E está previsto na Constituição Federal. Que teve algum deputado lá que mexeu algum pauzinho, algum governador, né? Veja, eu acredito que a nossa região, principalmente aqui Santos, Litoral Norte, Litoral Sul, ela já contribuiu o suficiente para esse tributo, ou para essa receita do poder público, e já não é mais cabível. Se a gente for analisar que linha do pré-amar médio do ano de 1800... 33 pés do canhão. Quer dizer, a bala de canhão, mas agora tem míssil balístico. Se for pensar dessa forma, até quem está na África tem que pagar E prédios como Tutubiano que não pagava e agora inventaram que paga, ou o Ocean que pagava os 3 primeiros blocos, agora paga o 4º bloco, o 4º que nunca pagou. Aqueles lá do aluvião, lá no José Menino, que alguns pagam, outros não pagam. Enfim, eu acho que chegou o momento, ou já até passou dele, de que essas questões fossem enfrentadas. Encontrar uma nova forma de arrecadação, ver por que essa arrecadação é feita. E a gente sabe que, infelizmente, os gargalos do governo federal, eles são muitos. Se a gente invertesse, tá bom, então vamos arrecadar, fica com o município primeiro. O município usa. Nossa Senhora de Fátima, que um lado paga, o outro não paga. Zona Noroeste, enfim, não é nem mais mangue, porque a justificativa é de que aquilo ali foi mangue, mas já foi aterrado e está ocupado há pelo menos, desde que eu estou vivo, sempre vê aquilo lá ocupado. Se esse dinheiro fosse, por exemplo, para resolver os alagamentos, a Zona Noroeste e outros lugares que tem, mas não vai para isso, É que vai para o caixa, um sumidouro, né, que costuma dizer, né, porque é um caixa geral, como é uma receita originária, ela não tem necessariamente obrigação de voltar para o local, então esse sistema é que tem que mudar.
Se não quer mudar a arrecadação, muda o sistema. Torna ele mais justo. A gente tem que ver os exemplos de fora, não só para copiar o pior, tem que copiar o melhor. Por exemplo, o sistema americano lá começa de baixo para cima, não de cima para baixo. O governo federal de lá é o que menos fala. A gente tem muita visibilidade do Obama, mas quem toma as decisões são os prefeitos, os governadores. Aqui não. Aqui todo mundo manda e quem paga somos nós. Principalmente o estado de São Paulo, que é o que mais arrecada. Que é o que mais arrecada. Que tem que dividir e não ter esse retorno. Acredito até que a gente, como brasileiro, a gente mora na terra da solidariedade, a gente até entenda que a gente que é mais bem aquinhoado com finanças, deva ajudar os menos aquinhoados. Com certeza. Porém, não pode ficar na jugular toda hora, porque uma hora você mata a fonte. E é isso que está acontecendo. Também nos estúdios, o comentarista, advogado criminalista e professor, Dr. Vicente Cassione. Boa tarde, Dr. Vicente Cassione, tudo bem? Boa tarde, Filete, boa tarde, Rubens, boa tarde, caríssimos telespectadores. Cassione, o que você está achando da Olimpíada até agora? Porque no New York Times saiu uma matéria no domingo, né? Dizendo que o Biscoito Globo do Rio de Janeiro é uma babaquice, né? Que o Biscoito Globo é sem gosto e tal. Mas segunda-feira, depois de críticas, o editorial falou que os Jogos Olímpicos no Brasil estão sendo um sucesso e que os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, não gostam dos países subdesenvolvidos fazendo coisas com perfeição. Então, o New York Times dá um ponto positivo em matéria de organização para o Brasil. Olha, eu vejo os jogos pelo esporte. Eu estou vendo os jogos pelo esporte. Claro que a gente acaba vendo que as imagens das arenas, que as imagens das quadras, que as imagens dos equipamentos que foram construídos, olhando, eu não vejo diferença nenhuma das imagens que mostraram as Olimpíadas nos países de primeiro mundo. Eu sou um crítico do Brasil em tudo, mas não naquilo que aparentemente está ótimo, ou está bem, não é? Então, pelo aspecto esportivo, o Brasil está mal, não é novidade nenhuma, não se investe no esporte, não é dinheiro só, não se investe no esporte desde como um viés de formação das pessoas desde a infância. Eu digo que os únicos colégios do mundo que são verticais e que não têm espaço para a prática esportiva são construídos no Brasil. No Brasil você tem confinados dentro de pequenas casas adaptadas, colégios particulares, e os colégios públicos não têm o espaço que deveriam ter. Não tem. Você pega qual é o colégio nesta cidade, público ou particular, que tem quadra para poliesportiva, que tem um campo de futebol, que tem área para qualquer tipo de prática, desde o skate até o que você imaginar, que é coisa mais fácil e a molecada adere mais, não tem. Então, com exceção do Santa Cecília, a única universidade que existe com preocupação com relação ao esporte é a Santa Cecília. As outras não têm absolutamente nada. Então, não se investe no esporte, não se pode querer colher campeões. Os campeões são isolados. Você pega o caso ontem do Diego Hipólito. Há 8 anos fracassou, há 4 anos ele fracassou, tinha desistido. 8 anos depois do fracasso, ele mesmo disse: na primeira Olimpíada eu caí de bunda, na segunda Olimpíada eu caí de 4. Quem ia imaginar que hoje, que eu teria que estar pior, porque estou mais velho, eu ia conseguir o que eu consegui? Como exemplo, o outro, o Nori, é militar. Tanto que na hora do hino à bandeira ele fez continência. As Forças Armadas ainda propiciam um trabalho físico, né? Para o esporte eles dão atenção. Então nós não podíamos querer ganhar coisa nenhuma. Além do que estamos ganhando,
aos tropeços e a duras penas. Mas que a Olimpíada serviu, primeiro, na minha visão, se as crianças e os jovens estão vendo, serviu para estimular um mínimo de curiosidade e de atenção. Outro dia fui no aniversário, num clube, havia lá uma quadra de poliesportiva e um monte de garotos, cada um fazendo uma coisa, um jogando como se fosse handebol, o outro jogando basquete. Então, a vocação da criança, do jovem, é se dedicar ao esporte. Nós fazíamos esporte quando éramos moços, mesmo que ninguém mandasse. Na pior das hipóteses, jogávamos futebol na rua, porque a rua era uma área de lazer. Não passava automóvel, você passava um automóvel em uma hora. Jogava taco. Jogava taco, né? Então, essas atividades esportivas que nós estamos conseguindo ali ou ali beliscar uma medalha, é por força do empenho individual. Agora, temos o outro lado. Já tivemos um americano com a família submetido a um assalto com arma na cabeça, né? O Lotze, que é um dos medalhistas de ouro das Olimpíadas. Isso também vai como notícia. Então a notícia vai mostrando o Brasil, que é o Rio de Janeiro, não é o Brasil, aquele Rio de Janeiro bonito que está ali, iluminado, tudo muito arrumadinho, né? Então o mundo está vendo isso. E o Rio já é bonito por si mesmo, ainda por cima fizeram isso. Então eu estou achando a Olimpíada realmente uma coisa interessante de se ver, porque quem gosta de esporte não precisa ver só a camisa verde e amarela ganhando. Não sei se vocês concordam, mas é bom ver os grandes campeões. Ontem tinha uma camisa amarela que não era nossa, do Bolt. Maravilhoso, né? É uma coisa espetacular você ver aquilo. Não é? Passou tão rápido que eu nem vi, só vi na chegada. Não, você tem que ver 10 vezes. Para você ver o momento que ele vê que ele está atrás, e ele olha assim, ele estava atrás, ele, pô, a superação dele, e ele dando uma olhadinha para o lado e falou assim, se acelerar eu também acelero, né? Agora, eu não sei se vocês repararam. E a humildade dele de ir lá no público, brincar com as crianças. Isso é da personalidade dele. Mas o impressionante, depois o Carl Lewis, num programa que foi também recordista, e campeão olímpico dos 100 metros rasos, e outras pessoas dizendo qual é a vantagem do Bolt. O Bolt deu 41 passos entre a largada e a chegada. O segundo colocado, Gatlin, deu 47 passos. Veja a diferença. Cada passo do Bolt, a gente olhando ali não parece, sabe qual é a extensão de cada passo dele na corrida? 2,40 metros. 2,40 metros. Então ele tem uma vantagem em relação aos outros, porque aquele pequenininho do Canadá, né, o Grèce, se não me engano, Terceiro lugar? É o terceiro lugar, corre mais do que o Bolt. Porque se você ver o tamaninho dele, a perninha dele, quantos passinhos ele teve que dar, e ele chegou em terceiro com uma diferença de décimos de segundo para o Bolt. Agora o Bolt tem o privilégio de, tendo aquela estatura que ele tem, a extensão de perna que ele tem, o passo que ele tem, a largura do passo, ele venceu nos últimos 8 metros. Em 100 metros, ele venceu nos últimos 8. Claro que a gente não vai tirar o mérito dele, é um atleta excepcional, evidente. Mas todo mundo ali na faixa de 9,8, e ele com aquela estatura, com um passo, com uma extensão de passo de 2,40 metros, né, claro, teria vantagem sobre os outros. De qualquer forma, tudo é bonito. O atletismo, para mim, é o ponto alto da Olimpíada. Não tem nem o que dizer. As maratonas, 400 metros, com barreira, tudo, muito bonito. Salto com vara, salto triplo. Agora estamos, né, na iminência de ganhar uma medalha de ouro outra vez com as meninas. Talvez pela terceira vez, do vôlei. Porque sem contar o vôlei de praia. Podemos ganhar na canoagem, no boxe, né? Canoagem foi em segundo hoje. O boxe está disputando o ouro. Ouro. Tem o Robson, né?
Tem o futebol feminino que talvez possa aprontar, né? Também pode. Eu só não faço muita questão é que o futebol masculino ganhe. Porque a proporção de remuneração e de máscara e de vedetismo deles em relação a todos os outros esportistas, o Bolt tinha que servir de exemplo ontem para o Neymar, por exemplo, que sai de um jogo de futebol, não fala com a imprensa, com o fone no ouvido, que dá um destemperado dentro do campo, com a abraçadeira de capitão, querendo arranjar encrenca com todo mundo. Então, eu não estou me empenhando muito animicamente com a seleção. Até para o bem do país, né? Até para o bem do país que o futebol deixe de desenvolver outros esportes claro, também, né? Você tem toda E fora quando ele se mete a falar na rede social, aí é pior ainda, o pior destempeiro. ainda. Aí que ele fala nervoso, aí é pior ainda, né? Tá gostando da Olimpíada? Olha, dentro dessa perspectiva aí que o Cassione exemplarmente colocou, eu sou fã realmente do esporte em geral. Eu aprendi, minha mãe, ela jogou jogos do interior. Jogos abertos do interior. Jogos abertos do interior, ela sempre incentivou isso na gente. Seu irmão era tenista. Roberto era tenista, mas assim, na escola lá, eu fiz Colégio Leão 13, a gente tinha como disciplina saber todos as regras e a prática de voleibol, de handebol, basquetebol. Isso hoje a gente não vê mais. O Leão 13, na época, é o Jean Piaget de hoje, né? Porque, até porque o Alexandre era de lá, né? Então, mas eles saíram de lá e montaram o Jean Piaget, quer dizer, aquela estrutura toda de todos os esportes. A ideia, né? Mas essa ideia do esporte, o esporte, ele, que a gente vê aí os projetos sociais que são muito valorizados, é verdade. Ele tira muita gente do ostracismo, tira você, a criança, de ser aviãozinho, de começar na parte do tráfico, mas o melhor de tudo, aprende a criança e o futuro adulto, aprende a fazer uma competição justa e honesta. Porque não é só ganhar. Vou ganhar, não interessa que maneira que eu vou ganhar. Aí já não é o esporte. E é que a gente tem visto aí em algumas situações tristes, até mesmo no futebol, veja, a FIFA teve que ser totalmente limpada lá, e eu não sei se ainda não contém algumas sementes do mal, vamos assim dizer. Mas quando você começa com a criança, você transforma a sociedade. E aí, tudo é melhor. E a escola da vida. O Moscatelli disse uma coisa importantíssima. Aprender, não é, a competir. O que é a vida? Nós competimos desde que nascemos. Desde a concepção, né? Até a morte. Primeiro competimos para sobreviver. É uma competição. Nós somos vitoriosos a partir da fecundação ali. Porque ali foi um vitorioso que chegou primeiro. 300 milhões, você chegou lá, né? Chegou lá. Então, imagine se chegasse o último, que a gente já não é grande coisa. Imagine se o último que chegasse que fecundasse. Aí ia ser Tico-Teco, né? Bom, pois então. Mas o que é importante é que a vida ensina, o esporte ensina a vida. Você aprende a ganhar e aprende a perder. O que a gente vê quando hoje as crianças estão super protegidas e jogam com elas mesmas aqueles joguinhos eletrônicos, elas não têm a experiência da competição entre os seus. Choramingam, querem, não podem ser contrariadas, não ouvem nenhum não, porque o não é derrota. O não é você chegar com a medalha de bronze, muitas vezes. Então, o esporte é a única maneira que você tem, já que todo mundo fala em educação, 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 e ninguém educa coisa nenhuma como regra no Brasil, então, pelo menos que se dê espaço, sabe, para as crianças poderem exercitar esse instinto, que é o instinto de competição com o qual a gente já nasce. Eu tive um neto que nasceu prematuro, com menos de 7 meses praticamente, e ficou ali numa incubadeira. Ele tinha 1 palmo de comprimento. Eu dizia, não vai vingar. Lutou, a moda dele, e hoje você vê ele jogando, correndo, tá entroncadinho e tal. Quer dizer, a vida é uma luta. E ele é um brigador. Você põe ele para jogar qualquer coisa, ele vai, ele não quer saber, joga com os grandes, Então, isso é importante, deixar a criança gastar energia.
Hoje você vê uma porção de crianças obesas que ficam comendo essas coisas que só engordam e não nutrem. E, portanto, não praticam esporte, não se exercitam. O Brasil, nesse ponto, é falido, né? É falido. Não tem política de governo, né, Cassione? Por Nenhuma. exemplo, você vê o estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação. Nós estamos 22 anos com o PSDB, né? Porque o pessoal fala do PT, papapá. Mas você vê, se entrar o Serra, o plano de governo de educação é um. Se entra o Alckmin é outro, com o Mário Covas é outro. Mesmo nos próprios partidos, não há um plano de governo. Por exemplo, vamos fazer escolas, vamos fazer igual nos Estados Unidos, pegar a molecada, ajudar todo tipo de esporte para elas, vamos selecionar. Não tem nada disso. Mesmo um estado governado pelo mesmo partido, o estado mais rico da federação, tem plano de governo para educação? Não, e você vê agora, não precisa nem ser o esporte. A Olimpíada de Matemática. Tiraram o dinheiro lá do... Não vão mais financiar, né? Cortaram a verba, os meninos e as meninas que são ótimos em matemática, que dão um exemplo para os outros. Crânios. Pessoas que estavam se dedicando, né? De repente dá uma ceifada e cortam a verba para os que iam para a Olimpíada de Matemática. Então, o que você pode esperar de um país em que a grande oportunidade de atividade das crianças que estão numa faixa etária, que deveriam estar fazendo coisa útil, que você tem? Nada. Pega as comunidades do Rio de Janeiro, pega as comunidades da periferia. O que essas crianças e jovens, eles têm? Eles não têm mãe, eles não têm pai presentes. Eles não têm oportunidade de receber afeto, carinho, etc, etc. Eu sempre disse, falei do dia numa palestra, não gostaram muito, no lugar em que eu fui falar, eu disse, o pai e a mãe têm que estar presentes. Não adianta dar presentes. Porque a vida não presenteia você sempre. Não adianta deixar herança. A herança pode deixar quem tem. E quem não tem, deixa o quê? Não deixou presença, não deixou carinho, não deixou amor. Nem lembrança. E nem lembrança, não tem passado, não tem memória, não tem nada. Aí você quer depois que aquele cidadão, numa certa idade, ele não vire uma coisa torta. Mas se você criou o sujeito torto, quando você planta uma árvore, a primeira coisa que você faz, o que é? Põe uma estaca, amarra, para ela começar a crescer na vertical. Se você não fizer isso, lá vai ela torta para um lado, torta para o outro. E o ser humano é a mesma coisa, você tem que dar orientação. Nós aqui dizemos isso todos os dias, mas os que nos deveriam ouvir, que são os que nos gerem, os nossos gestores, estão lá preocupados com isso, coisa nenhuma. Justiça liberou o porte de arma para 170 guardas municipais da Baixada Santista, além dos 41 guardas municipais de São Vicente, 120 de Santos e 9 de Mongaguá, poderão portar armas de fogo. Moscatelli, essa questão da Justiça liberando armas para o guarda municipal. Eu estava falando com você, Filete, antes do programa começar, eu acredito que a nossa lei de desarmamento, ela deveria ser revista. Porque o fato é o seguinte, o marginal, aquela pessoa violenta e que a sobrevivência dela é torta, como disse aqui o Cassione, isso por conta de vários motivos, ele não tem nenhum tipo de limite. Se ele quiser adquirir um R-15, um rifle que atira a 10 km de distância, ou uma arma automática, até uma bazuca, ele vai e compra. Adquire, aluga, ele faz o que quiser. O cidadão comum não tem direito a sequer estar armado ou de tentar se defender. A minha ótica é a seguinte, não é chegar como é nos Estados Unidos lá, que está virando uma coisa triste, mas é que o marginal, ele tem que ter receio, saber se o cidadão de bem está ou não armado. Mas não adianta só armar, tem que treinar, tem que fazer com que esse cidadão, periodicamente, faça curso de reciclagem, faça curso de reciclagem, disparos e até a parte psicológica, para aí você avaliar. Porque não é só proibir ou permitir, tem que dar responsabilidade. Essa que é a dificuldade. Isso é um assunto para o Cassione, porque além de advogado criminalista, ele também foi praticante de tiro, assim como eu, meu irmão, tudo. Então, a gente teve que tirar porte, fazer aqueles cursos de reciclagem. O Cassione tirava bem lá com Lália, o pessoal dos ingleses era bom atirador, né? Então, o que você acha, Cassione? Nós podemos, essa lei de desarmamento e a questão do guarda municipal primeiro? Olha, você tem razão. A equipe
do Clube dos Ingleses, que era o Ian Ritchie, o Lália e eu, nós fomos campeões brasileiros, Tá vendo como eu lembro? campeões paulistas de tiro 38. Era o Ian, o Lali e você, né? O Ian Ritchie, eu e o Lália. Aliás, pela ordem, o Ian Ritchie, o Lália e eu. Que trio, hein? Nós ganhamos campeonatos brasileiros, campeonatos paulistas e com o Fogo Central, que hoje é o nome, antigamente era o IT, que são 60 tiros, 30 em alvo fixo e 30 em alvo móvel, com revólver ou pistola 38. Então você que encontrar o Cassiano na rua e tal, e fizer alguma besteirinha, toma cuidado que o homem atira bem, viu? Não, mas eu sempre digo que eu atirava em papel, porque há uma diferença total entre o tiro que você dá no esporte, no papel, e o tiro que esses bandidos dão e não erram. Você percebe que qualquer bandido pega uma arma, ele atira, ele acerta. Nas condições mais fora de qualquer técnica. Porque o tiro, na verdade, sai de dentro da cabeça da gente. Por isso que nós tivemos prata e o coreano teve o ouro na Olimpíada. Você percebe na Olimpíada que o atirador coreano demorou mais tempo, a boca da arma dele oscilava horizontalmente assim, né? Enquanto que o brasileiro estava com a arma praticamente parada. Só que na ansiedade, ele acabou mexendo um pouco o dedo no gatilho, consciente e voluntariamente. Quando você aperta um gatilho no tiro esportivo, numa distância de 25 metros, ou mesmo de 10 metros, se for de chumbinho, e você der uma gatilhada, que é fazer esse movimento, a arma desvia o suficiente aqui para às vezes não acertar nem no alvo lá. O tiro você vai pressionando, 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 até que de repente ele te assusta e sai. Esse é o tiro que dá o 10. Quer dizer que o cara, por exemplo, se ele der gatilhada aqui, tranca. Ele tem que ir aos poucos para... Se ele der a gatilhada, como a distância é grande, o tiro com a gatilhada, ele sai para o lado esquerdo, se você der a gatilhada. Tem que ser uma coisa homeopática, então, devagarzinho. O tiro é inconsciente. Por isso que eu costumo dizer que as mulheres dificilmente erram um tiro quando elas querem cometer um homicídio. Eu não conheço caso de tentativa de homicídio praticado por mulher. A mulher pegou a arma, atirou, pode ter certeza que ela mata. Por quê? E isso qualquer mulher, uma mulher idosa, a gente tem um caso famoso que aconteceu aqui em Santos, numa família conhecida aqui de Santos, em que a mulher, que na altura era idosa e era até obesa, o marido correndo dentro do apartamento, né, fugindo, e ela atirando, ela deu 7 tiros, era a carga total da arma, que era um Rossi 22. Acertou os 7 tiros, e os 7 tiros em lugar mortal, letal. Por quê? Porque o tiro, na verdade, ele sai de dentro. Você percebeu como esses bandidos, nessas imagens de câmera de segurança, eles atiram? Eles fazem assim, com a arma, como se estivessem jogando a bala na direção da pessoa. Quer dizer, não tem técnica nenhuma, porque quando você dá a gatilhada, você normalmente erra, mas quando é pouca distância e você tem essa vontade, esse instinto de fazer o alvo ser atingido, acaba acertando. Por isso que eu digo, o Durval Guimarães, que atirava conosco na época também, foi campeão, inclusive disputou a Olimpíada, o Durval, era do Tietê, era nós concorríamos com ele. O Durval, uma vez, na véspera de embarcar, no dia em que ia embarcar para as Olimpíadas, foi visitar a mãe e o pai no Rio de Janeiro. Quando estava voltando para o apartamento, almoçou com o pai e a mãe, voltando para o apartamento do pai, estavam 2 ladrões saindo do apartamento, armados. O Durval estava armado, campeão sul-americano, estava indo disputar a Olimpíada, campeão pan-americano. Pegou a arma, descarregou a arma dele inteirinha, não acertou um ladrão. E o ladrão acertou o Durval e o Durval foi para o hospital, não morreu, mas perdeu a Olimpíada. Não pôde ir para a Olimpíada. Então, o tiro, essa história de dizer precisa treinar, precisa preparar, precisa isso, precisa aquilo, o tiro, você pode preparar a pessoa da melhor maneira. Se a pessoa não tiver pontaria, se não tiver uma predisposição a atirar, ela não vai fazer
boa figura. Mas eu concordo totalmente que essa lei tinha que ser revogada. Por quê? Era vice-líder do governo, o governo se empenhou para o desarmamento e eu disse ao presidente e a todo mundo, eu não vou apoiar esta lei. Fui para a televisão, os programas inclusive que deram aqueles debates na época, e debati defendendo que nós tínhamos o direito de ter arma. Por quê? Porque na hora em que o bandido ele vai para a rua, se ele estiver no meio de 20, 30, 40 carros, numa anchieta congestionada, ele sabe que ali ele está armado e os 40 que estão ali nos automóveis com as suas famílias, ninguém está armado. Se todos estivessem armados, você ia dizer, bom, mas ia virar um tiroteio, ia virar terra de ninguém, mas já é terra de ninguém. Só que é terra de ninguém para quem é vítima, para aqueles que morrem na mão dos bandidos. Se o bandido soubesse que enquanto ele tem ali 6 balas dentro do revólver dele, ele está atirando, tem 50 armados, ele não vai sair vivo, ele pensaria muito mais antes de fazer o que ele faz. Eles hoje chegam, fazem outro dia em São Paulo. Dão coronhada, dão tudo. Vários carros eles obstruíram, desce todo mundo. Assaltaram todos que estavam ali nos automóveis e todo mundo sem condição de reação. Você vai reagir com o quê? Com a mão? Com um porrete? Com guarda-chuva? Com guarda-chuva? Não tem jeito. Então, é um direito, sim, que o cidadão tem de se defender. Não é de andar armado, eu tenho o direito de me defender. Se amanhã a pessoa não tem porte de arma e estiver com arma, e amanhã for processado, o juiz teria que dizer, ele está em legítima defesa putativa, que é o nome que se dá, legítima defesa putativa. Você sabe que sai para a rua e a qualquer momento pode ser assaltado. Meu filho ainda dizia ontem, a gente sai andando de bicicleta, você sai o tempo todo se esquivando de pessoas suspeitas. Você sabe que ali, se você passar, não vai dar certo. Vai para cá. Quando você vive num clima de terror desse... Com uma bicicleta? Então, é o que eu estou dizendo. Não tem jeito. Tem que revogar essa lei, sim. Vai acontecer coisa errada? Vai acontecer. Mas... não já está acontecendo também? Muito mais errado ainda, né? Então, concordou com o Moscatelli? Totalmente. Vamos a um breve intervalo e já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio
Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, hoje segunda-feira, 15 de agosto, com o Dr. Vicente Cassione e o Dr. Rubens Moscatelli. Muita gente ligando, Uriel Vilas Boas manda um abraço para todos à mesa e ele acha que, está perguntando para o Cassione, para o Moscatelli também, se o bandido souber que nós estamos armados, a população, ele não pode chegar atirando? É uma pergunta do Uriel Vilas Boas, grande sindicalista. Mas ele já chega jogando pedra hoje em dia. Você não tem mais... Daqui a pouco nós vamos ter que andar de carro blindado, ou talvez com urutu, que passa por qualquer lugar. Está nesse pé. Porque ele tem certeza de que você não vai reagir. Não estou aqui pregando que a gente deva, como eu falei antes, que nem os Estados Unidos lá, andarmos com armas de grande porte, inclusive. Mas não pode haver a proibição. O bandido tem que ter pelo menos o receio de que, chegando em tal lugar, alguém ali, ou 10% ou 20%, até 50%, poderão estar armados. Porque senão a gente fica nesse pé que a gente está hoje. Pelo menos essa é a minha opinião. Aí, enfim. O bandido pode chegar atirando, claro que pode. Ele já faz isso. Dependendo das circunstâncias, ele já faz isso. O problema é que ele sabe que ele chegando atirando ou não chegando atirando, às vezes ele não chega atirando, ele sai atirando. Ele leva tudo que é teu e não te dá um tiro sem você fazer nada. Então é isso que eu digo. Claro, não adianta você no mano a mano, você sozinho num carro armado, você chegar para o bandido, ou para os 3, 4 que estão... Ele nunca vem sozinho. Ele nunca vem sozinho. Você querer puxar a arma para dar um tiro no outro, o outro atira em você. Então, se você estiver armado e os bandidos vierem, não vai resolver você sozinho, no momento que você está sozinho. Mas quando estiverem pessoas andando na rua, pessoas abastecendo o carro num posto de gasolina, várias pessoas, o frentista do posto, os clientes, o bandido sabendo que tem arma, que ele não sabe onde está e de onde pode vir, na hora que ele está apontando a arma para você, alguém pode estar atirando nele. Ele vai ter, evidentemente, muito mais dificuldade de fazer o que eles estão fazendo hoje. Agora, a teoria é, ou nós nos deixamos imolar, matem-nos à vontade, porque nós estamos aqui entregando nossas vidas sem chance de defesa. A defesa é instintiva, é do ser humano, é dos animais vivos. Até a formiga tem instinto de defesa. Você vê a formiguinha está andando, você põe o dedo perto dela, ela começa a correr, querendo fugir de você. Então, o instinto de fuga, o instinto de enfrentamento,
Nós fomos feitos para isso. Para que tem adrenalina no nosso corpo? Na hora do perigo, todo o sangue vai para os seus músculos. Por isso que você fica lívido às vezes, porque sai o sangue da periferia e vai para os seus músculos. Que é para você se defender. Você se defendia das feras, dos animais selvagens nos tempos primitivos e se defendia dos seus vamos dizer, dos seus iguais. Não são todos iguais, mas você se defendia. Tribo contra tribo, guerra permanente entre as pessoas. Até na hora da caçada, um camarada ia caçar, o outro via o mesmo bicho, os dois se matavam antes para ver quem conseguia pegar aquela caça. Então, é do ser humano se defender. É. Nós hoje estamos absolutamente passivos. Há alguns seres humanos que estão atacando como predadores. Nós estamos morrendo nas mãos deles, às vezes, só vê a estatística. 50 mil mortos por homicídio por ano no Brasil. 50 mil. Isto é, o que morre na Síria por ano. E lá está com guerra, né? Lá é uma guerra. Então... Aqui está matando mais que na guerra. O Alcínio pergunta para o Vicente Cassione e para o Moscatelli o que vocês acham da ter prisão perpétua no Brasil, pena de morte, enfim. Isso como solução. É melhor você trancar um sujeito a vida inteira na cadeia do que fazer ele ficar lá dentro 5, 6 anos, ele voltar e continuar sendo criminoso. Pena de morte eu não aceito, porque não tem jeito de corrigir. O erro judiciário, eu cansei de ver muitos. Depois que matou, o Estado não vai ressuscitar quem ele matou. E o Estado acaba adotando como solução a solução que o bandido usa. Quer dizer, eu quero me livrar do bandido, eu não dei conta dele, então eu mato. Isso não é o certo. A prisão perpétua eu concordo. Mas que prisão perpétua você vai ter no Brasil quando o Supremo Tribunal Federal, por uma decisão estúpida e imbecil, por 6 votos a 5, reconheceu o direito de o autor de um crime hediondo simplesmente ter progressão de regime para o semiaberto e para o aberto. Quer dizer, o crime é hediondo e o tratamento que ele recebe praticamente é o mesmo do que comete um crime leve. Então, é muito difícil. E mais, a Constituição atual não permite nem a pena de morte, nem a prisão perpétua e nem a pena de trabalhos forçados. Então você não pode obrigar o sujeito a trabalhar, você não pode prender de forma perpétua e não pode pena de morte. E para mexer nisso, só com uma nova Constituinte. Já começa por aí. Então... Eu costumo dizer, viu, Cassiane Filete, que aqui no Brasil, nós que somos pessoas que trabalhamos, que temos nossas atividades, pagamos nossos impostos, nós temos obrigação de trabalhar. O cidadão condenado lá, ele tem o direito de trabalhar. Tem uma diferença muito grande isso. Porque ele, eu quero eliminar alguns dias de pena, cada 3 dias trabalhados eu elimino um na minha pena, ele vai lá e se dedica a alguma coisa lá que é propiciado a ele. Então ele rapidamente acaba saindo, porque também tem o negócio de 1/6 da pena cumprida, ele vai, progride. A decisão do Supremo, dentro dessa perspectiva, Cassiane, é uma decisão hedionda. O crime é hediondo e a decisão é hedionda. Porque, uma coisa absurda. Você, por outro lado, a gente teria que mexer no sistema penitenciário como um todo. Se a gente vai, por exemplo, acreditar de que um dia possamos ter uma prisão perpétua, nós temos que fazer com que essa pessoa que vai ficar lá a vida inteira nesse sistema se autossustente. Então ela tem que ter obrigação de prover o próprio sustento lá dentro, de ter um retorno social, porque para ele estar preso lá perpetuamente, o crime é muito grave, ou os crimes, né? Enfim. Então tudo isso tem que ser pensado. Eu já pensei até, Cassiano, não sei se você concorda comigo, mas o sistema em si poderia ser privatizado, fazer cadeias e passar para a iniciativa privada. Pelo menos é o modelo americano, não pode não ser dos melhores, mas é melhor do que nosso. Eu visitei penitenciárias quase que em vários países do mundo, não vou dizer no mundo inteiro, mas desde a Hungria, no tempo da Cortina de Ferro, até penitenciárias da Europa, várias, na Bélgica, em Portugal,
na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos. E o que a gente vê? A primeira coisa que a gente vê, penitenciária no Brasil é feita para a empreiteira ganhar dinheiro. Porque eles fazem, quem vai para Guarulhos, no aeroporto, por exemplo, já cansou de ver isso, tem uma penitenciária aqui, outra ali, com aquelas muralhas e aquelas torres. A penitenciária, ela tem que ser afastada do centro urbano e ela tem que ter uma área suficiente para que os presos possam ali dentro não apenas trabalhar, como possam ali também fazer a sua horta, plantar comida que vão comer, com módulos térreos, não pavilhões com andares em cima do outro, como fossem esses pombais. Por quê? Até para praticar esporte, se for o caso. Porque quando você tem uma área grande, você não precisa fazer construções de concreto. Você faz pequenas construções em módulos, que se o preso tocar fogo naquilo ou destruir, ele vai ter que reconstruir com as mãos dele. E ele sairá do confinamento, porque o confinamento, ele é destrutivo. Alguém vai dizer, mas vai dar regalia para o preso, uma área mais ampla? Regalia, não. Ele está preso, ele está privado da sua liberdade. Ele não pode sair dali. Agora, você não tem que fazer muralha. As penitenciárias de segurança máxima dos Estados Unidos, elas são feitas com alambrado, com a lâmina serrilhada em cima, com células de sensores que vão até subterrâneas e eletrificadas. Tipo campo de concentração de Hitler, né? Tipo que sim, naquele tempo era só a cerca. Com menos tecnologia, né? Com mais tecnologia. Com mais tecnologia agora, mas tipo aqueles campos de concentração. Né? Acabou. O sujeito começou a se aproximar da cerca, já o sensor acusou. Pois a mão toma choque. Não, mas por que não interessa isso? Porque a empreiteira vai fazer uma cerca de arame, é muito melhor fazer uma edificação de concreto, porque vai custar 6 vezes, 7 vezes mais uma penitenciária para 400 presos do que custariam 6 penitenciárias para 1.000 presos. Então, se você faz 6 penitenciárias para 1.000 presos, são 6.000. Pelo custo de uma penitenciária única para 400 presos. Você imagina... Agora, por que interessa isso? Superfaturamento, empreiteira gastando dinheiro em fazer coisa de concreto e assim por diante. Não tem jeito. O Brasil só copia de fora aquilo que interessa. Aquilo que não interessa, ele não copia de fora. Já tem o nosso jeito aqui, né? Já tem o nosso jeitinho brasileiro de fazer as coisas. É claro, você acha que uma empreiteira vai perder tempo numa licitação para fazer uma penitenciária com alguns módulos de habitação e com uma cerca de arame numa zona afastada do centro urbano? Claro que não. Ela vai fazer ao lado da rodovia Dutra, ao lado da rodovia Ayrton Senna, aqueles blocos, aqueles pentágonos que estão ali, todos feitos, evidentemente, a peso de ouro. Porque sabe quanto custa fazer uma penitenciária hoje, daquelas que você vê ali? Dessas que você vê em todo lugar, com aquelas torres e com aquela muralha. Uma penitenciária dessa hoje, para ser feita, custa 20 milhões de reais. Com esse dinheiro, você faz quantas penitenciárias dessas que eu acabei de dizer? O suficiente para abrigar o preso numa outra condição e fazer com que o preso possa, ali dentro, ser tratado convenientemente. O que está recuperando o preso hoje, por incrível que pareça, é a igreja evangélica. Entram lá aqueles pastores lá dentro e o sujeito se convence de que o caminho é esse e sai de lá melhor. Ora, se isto pode acontecer com a religião, se você colocar ali dentro atividade esportiva, ensinar música, se ele puder ter a banda para tocar os instrumentos que ele vai usar, se ele puder aprender um ofício ali dentro, e tem muitos ofícios aí de escola técnica, põe ali dentro. Você vai dizer, mas vai gastar com preso e não gasta aqui fora? Não, você tem que gastar aqui fora e tem que gastar lá dentro.
Porque ali também tem 500 homens em cada penitenciária que podem aprender ofícios. Porque o centro não sabe fazer nada na vida. Então, é sempre assim. Se você não faz porque tem que fazer fora. Não faz nem fora nem dentro. Entendeu? É sempre assim. Tem que fazer. Fora. Não faz fora. Aí faz na penitenciária. Ah, não pode fazer porque não está fazendo fora. Faz nos dois. Escola tem que ser feita em todo lugar. Alfabetização de quem está lá dentro. Quantas pessoas... Você tem escolas penitenciárias modelo. No Brasil você tinha Venceslau, era uma penitenciária modelo. Você tinha as Neves em Minas Gerais, era uma penitenciária modelo. A Avaré também era boa, né? A de Avaré ainda é. Faz gaiola, faz bola de capão. Ainda né? é. Você tinha a Barreto Campelo, penitenciária Barreto Campelo, em Pernambuco, que era um espetáculo. Não é? Por que em alguns lugares dá certo? Porque em alguns lugares a penitenciária tem que ser feita como é. Nós vamos falar dos apoiadores agora. Um abraço pessoal da Ozan, Plano de Assistência Familiar. Ozan, ligue para 32288000 e obtenha mais informações. São no site www.ozan.com.br. Estamos também recebendo aqui um edital da ASFAR, Associação de Famílias Rotarianas de Santos, presidente Maria Claudete Ramalho Costa, que convida a uma feijoada beneficente no dia 27 de agosto, sem ser esse sábado que se aproxima o outro, às 12h30, né? Mais informações com a ASFAR ou aqui na TV Com. Também falar agora do restaurante Boqueirão Express Grill, ali na Rua Lobo Viana 89, né? Ao lado da Unisanta. A Unisanta que está contente hoje com a vitória, né? Na natação. E também em frente ao Super Cine Boqueirão. Comidas maravilhosas aí. Mandar um abraço para o Nelson e o Paulo, que são os proprietários. O Nelson está triste com a paulada que o São Paulo tomou jogando no Morumbi, perdeu do Botafogo, 1-0. E o Paulo também está triste com a chapecada que o Corinthians levou do Grêmio lá no Olímpico, né? 3-0. E o Santos, né, Cassione, saiu vencedor desse... Sem merecer. Sem merecer? Você Na minha opinião, sem merecer. O Atlético jogou mais do que o Santos. Primeiro tempo, né, Cassione? Se você pegar o jogo como um todo, o Santos poderia ter ganho o jogo se o Ricardo Oliveira, naqueles dois lances... Que ele ficou frente a frente. Ali, se ele fizesse aqueles dois gols... Mataria o jogo. Mataria o jogo. Depois, a partir daquilo, foi um sofrimento muito grande que nós tivemos. O Vladimir catou tudo ontem, hein? Você veja. Foi parecido com a final do Paulista. Foi. O Audax jogou muito melhor do que o Santos. Isso. Aqui na Vila O Santos Belmiro. jogou. Mas até aí tem Mas são resultados, né? É esporte. Quando você jogou né? o primeiro jogo do campeonato, Cassione, que o Atlético jogou com o time reserva e o Santos foi com o time titular, mas meio eufórico com a vitória no Paulista. Faltava o Ricardo Oliveira. Faltava o Ricardo Oliveira, mas tudo bem, mas foi meio eufórico lá. O Atlético fez um ataque, fez um gol. O Santos dominou o jogo inteiro e foi 1-0 para o Atlético. Exatamente igual. O Santos jogou melhor. Foi verdade, exatamente isso. O Atlético com o time reserva e o Santos jogou melhor em casa e perdeu de 1-0. É verdade. Ontem o Atlético titular, com o Robinho, com todo mundo, e o Santos sem 5 titulares, o Atlético, de uma certa maneira, não digo que jogou, mas acho que jogou talvez um pouco melhor e perdeu, né? Jogou melhor. Agora, a minha preocupação é o Lucas Lima. Eu não estou entendendo direito. Eu tenho a impressão que nós vamos ter o Lucas Lima suspenso e contundido. Suspenso e contundido. Às vezes contundido e suspenso. E às vezes o contrário. Porque a má vontade dele está sendo notória. Notória. E também lamento que a gente não tenha comprado, na altura, ficado com o Robinho. Porque trouxemos alguns jogadores que, somando o salário que se paga a alguns jogadores hoje, dá muito mais do que o Robinho ia ganhar. E o Robinho estava querendo vir para cá. E ainda joga direitinho, né? Você viu que ele só não jogou melhor ontem, na verdade, porque ele estava, queira ou não queira, sob pressão. Abalado, né? E achei errado vaiá-lo, porque ele não veio para o Santos, não é porque ele não gosta do Santos. Ele não veio para o Santos porque ele fez um pedido que a diretoria não aceitou e, na minha opinião, podia ter aceitado, levando em conta outras despesas que foram feitas. Mas tudo bem. Vaiar para quê? É um ídolo do Santos, né? Claro, ídolo, né? Tem história. Precisa acabar com essa coisa. Você vaia um sujeito que vai embora daqui, como o Neymar, nas condições em que foi.
Tudo bem. Tudo bem. Agora, o Robinho não. O Robinho nunca demonstrou malquerência em relação ao Santos. Eu não achei certo a vaia em cima do Robinho. Aquela vez que ele foi para o Real Madrid, ele abdicou dos 20 milhões da multa dele para poder ir. O Santos também ganhou 30 milhões, foi uma coisa boa para todo mundo, né? O Robinho sempre foi sério com o Santos. Não há, na minha opinião, justificativa para vaiá-lo. De jeito nenhum. A Nívia está falando que o programa está muito bom. A Suzy manda um abraço para vocês também. Paulo Bonavides, Aldinei, a Roberto São Vicente, o Mimi da Mobiliária em frente ao Galho, e também todo mundo assistindo aqui, parabenizando pelo alto nível do programa. Obrigado a todos. Obrigado. Bom, aqui para a gente concluir, né? Cai o número de jovens aptos a votar na Baixada Santista, né? Parece que diminuiu em 20 anos, o total de adolescentes de 16 a 17 anos com o título de eleitor caiu 20% na região. Você acha que isso afeta alguma coisa, Cassione? Afeta, porque você tem aqui uma grande quantidade de pessoas aposentadas que vieram para Santos, que não são daqui originalmente, não viveram aqui durante um grande tempo da sua vida e, portanto, se forem votar, porque alguns não estão obrigados a isso, mas se forem votar e transferiram o título, não são pessoas que acompanharam a vida da cidade e não viram os vícios, os defeitos e as qualidades que as eleições daqui têm. Os jovens, por outro lado, isso mostra uma alienação. Se o jovem não quis tirar o título, podendo tirar aos 16, vai tirar só quando for aos 18, é aquele que, se não fosse obrigado a votar, não votaria depois dos 18. Ou seja, a juventude está um pouco desinteressada, né? E com justa razão. E com justa razão. Porque se a juventude está desinteressada, não só com as eleições, mas com uma porção de coisas que dizem respeito à juventude, com muito maior razão, com essa política que a gente vê aí, qual é o jovem que vai dizer, não, eu vou tirar o título porque eu quero com o meu voto exercer a minha cidadania. Não vejo muita lógica nisso. Isso tudo começa, como nós falamos aqui no começo do programa, acredito eu, a questão do esporte, a questão educacional, desde cedo que você mostra. Você tem que ter o exemplo da família lá, do pai, da mãe, que eu também concordo que tem que ser presente. Se você foi lá e teve seus filhos, eles não nasceram ou não vieram por geração espontânea. Por geração espontânea, então tem que ter responsabilidade e tem que dar exemplo. Aí, para você melhorar a política, só melhorando todas essas outras coisas. Não tem outra situação, não. Temos que encerrar o programa, Cassione. Muito Só uma coisa, vê se carta de motorista com 16 anos, se fosse permitida, todo mundo tirava. Todos não iam correr para tirar. Até todo 16 anos, de 6 jovens, tinha 101. Né? Então, até um que tinha 15 ia querer tirar. Só que aí tem que fazer autopista na cidade, né? Tem que fazer. Tem que fazer autopista, tá certo. Bom, temos que encerrar. Obrigado, Cassione, pela participação. Eu que agradeço. Até segunda-feira. O Rubens Moscatelli, leve um abraço para a família também. Parabéns, muito obrigado. Levo sim um abraço a todos. Obrigado à produção do programa. Fique com Deus e com a extensa programação da TV Com. Muito obrigado.